Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo? Professor Leandro, professor de Matemática e Raciocínio Lógico do curso Estou Preparado, tá bom? Na aula de hoje a gente vai resolver algumas questõezinhas de juro sobre juro composto. Lembrando que esse assunto já foi trabalhado nas duas primeiras aulas, tá certo? Vamos lá. Primeira questão. Diz o seguinte. Pedro tem uma dívida que pode ser paga à vista por R$ 5.100. Ele recebeu uma proposta do credor para pagar em duas prestações. A primeira de 2.700 à vista e a outra daqui a um mês. Aí ele quer saber justamente essa taxa, qual foi a taxa de juros cobrado aí nessa outra parcela, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte. A dívida é de R$ 5.100, tá certo? 5.100. Aí qual foi a proposta? A proposta é a seguinte. Ele iria dar de entrada R$ 2.700. R$ 2.700. E passando um mês, ele iria pagar mais 2.700. Aí qual é a taxa? Mas observe o seguinte, se eu vou dar 2.700 de entrada e eu estou devendo 5.100, então era para eu pagar quanto, na verdade? Você vai fazer a subtração, 5.100 menos 2.700, tá certo? Você vai subtrair isso aqui. 7 para 11, 4. E 4 para menos 2 dá 2, 2.400. Na verdade, você está devendo 2.400. Só que você vai pagar 2.700. Então, ele vai estar cobrando um certo juros aqui. Qual foi o valor desses juros? Então, imagine o seguinte. O montante que você está devendo, que você iria pagar, era 2.700. O capital que você está devendo, na verdade, é 2.400. O tempo, o período, é apenas um mês. A taxa eu quero descobrir e os juros também. Só que os juros dá para você calcular facilmente, não é? Você sabe o seguinte, que os juros é igual o montante menos o capital. Os juros seria igual o montante, 2.700, menos o capital, que é 2.400. Então, os juros seria igual a 300. Então, os juros seria igual a 300. Ok? Tranquilinho, né? Aqui você iria substituir na fórmula, né? Os juros é igual ao capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Você fazendo esses cálculos, você vai encontrar a taxa. Os juros, 300, igual o capital, 2.400, vezes a taxa, eu não sei, e o tempo, o período, que é um mês. Isso aqui sobre 100. Você poderia cortar os dois zeros, então 300 seria igual a 24 multiplicado por i. Então, i seria 300 dividido por 24, tá bom? Então, 300 dividido por 24. 30 dividido por 24 dá 1. 1 vezes 24, 24. 30 menos 24 dá 6, desce 0. 60 dividido por 24 dá 2. 2 vezes 24, 48. 60 menos 48 dá 12. 24 dividido por não é possível, coloca uma vírgula e o 0. 120 dividido por 24 dá 5. 24 vezes 5 dá 120. Ou seja, a taxa que foi cobrada, na verdade, foi de 12,5% ao mês. Tá bom? Questãozinha bem legalzinha, bem bacana, né? Bem fácil de resolver. Então, vamos lá. Próxima questão. A questão número 2. Esse tipo de questão aqui cai muito mesmo em concursos um pouquinho federais, na verdade, né? Banco do Brasil, essas questões assim, de matemática financeira bem legalzinho, que o pessoal às vezes se perde, tá bom? Vamos para a segunda questão. Questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte. Questão número 2. Antônio resolveu fazer duas pequenas aplicações em regime de juro composto, num prazo de apenas um mês. Ele vai aplicar R$ 1.000, parte no banco alfa e outra parte no banco beta. Esses bancos cobram, respectivamente, uma taxa de 5% e de 6% ao mês. Se Antônio resgatou o mesmo valor nas duas aplicações, quais são esses valores? Vamos imaginar o seguinte.
Você tem R$1.000, tá bom? Então, você tem R$1.000 para investir. Você vai investir em dois bancos, que ele chamou de alfa e beta. Então, se eu somar essa quantia do banco alfa mais o banco beta, que eu vou chamar de x mais y, tem que ser igual a 1.000, tá bom? Só que ele falou outra informação é o seguinte, que um dos bancos ele cobra uma taxa de 5% ao mês e o outro a 6%. E ele fala que ele resgatou a mesma quantia, ou seja, se esse aqui cobra 5% ao mês, o meu fator de aumento, na verdade, vai ser 1,05x é igual, já que ele tirou a mesma quantia, e esse banco Y aqui cobra uma taxa de 6% ao mês. Então, vai ser igual a 1,06y. Um pequeno sistema, tá bom? Por que igual? Porque ele tirou o mesmo valor nas duas aplicações. Gente, um pequeno sistema, tá bom? Então, aqui o que você poderia fazer? Você poderia isolar x mais y igual a 100. Então, eu posso dizer que 100 é igual a x mais y igual a 1.000. Eu posso dizer que x é igual a 1.000 menos y. Eu poderia substituir aqui agora nessa aqui, ó. Iria ser o seguinte. Chegando aqui, você vai distribuir, tá bom, gente? Você vai distribuir. Você tem 1,5 multiplicado por 1.000. Então, para você não fazer essa questãozinha com números decimais, você faz o seguinte. 1,05 pode ser escrito como 105 sobre 100 vezes 1.000. Você poderia cortar esses dois zeros. Ficaria 105 vezes 10, que daria 1.050, tá bom? Então, aqui você iria colocar 1.050 menos 1,05 vezes y. 1,05y igual a 1,06y. Se está menos, vai passar para o segundo membro, mais. Então, 1.050 é igual a 1,06y mais 1,05y. Ou seja, 1.050, na verdade, é igual a 2,11y, tá certo? Para você saber disso aqui, é apenas você somar 1,06 somado com 1,05. Somando isso aqui, 6 mais 5, 11, sobe 1, 1 mais 0 dá 1, e 1 mais 1, 2, 2,11. Se está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 1.050 dividido por 2,11. Lembrando que ele quer um valor aproximado, né? Na pergunta diz isso, um valor aproximado. Então, apenas você dividir 1.050 dividido por 2,11. Mas observe o seguinte, trabalhar com vírgula é um pouco complicado. Então, qual seria a ideia? Você multiplicar tudo por 100, porque depois da vírgula tem duas casas decimais. Então, esse valor aqui seria igual a 105.000 dividido por 211. E mais uma vez, ele fala na pergunta que é um valor aproximado, tá bom? Então, na verdade, seria 105.000 dividido por 211. Agora aqui, infelizmente, você tem que fazer conta, né? 1.050 dividido por 211. Então, de cara dá por 4, né? Não precisa fazer muito esforço. Você tem 211 vezes 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então, aqui iria ficar 844. Você iria subtrair, iria pegar emprestado aqui. 4 para 10, 6. 4 menos 4, 0. 8 para 10, 2. Tá certo? Então, aqui iria dar 206, iria descer o outro 0. Olha só, você tem 2.060 dividido por 211. Então, claramente isso aqui dá por 9. Então, 211 multiplicado por 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Então, você iria subtrair aqui. 9 para 0 não é possível, seria pegar emprestado. 9 para chegar em 10 vai 1. 9 para chegar em 5 não é possível,
você vai pegar emprestado aqui. 9 para chegar em 15 dá 6. 8 para chegar em 9, 1. Vai descer o 0. Agora, observe que ele quer um valor aproximado. Se você multiplicar aqui por 8, vai ser muito próximo de 1.610. Então, aqui iria dar 8. Por quê? Se você multiplicar aqui, vamos lá, rapidinho. 211 multiplicado por 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. E 8 vezes 2, 16. Observe que ficou bem próximo. Então, 105.000 dividido por 210, isso aqui vai ser aproximadamente 498, já que ele quer um valor aproximado. Sabendo disso, dá para você encontrar o valor de x. X vai ser igual a 1.000 menos 498. Então, x vai ser igual a 502. Tá ok? Belezinha? Porque na pergunta ele falou aproximado, então realmente x igual a 502 e y 498. Isso aí, você encontra na letra B, tá bom? Questãozinha que caiu no concurso da PM Pernambuco, o ano não estou lembrado agora, mas que dava para fazer, tranquilinho. A ideia de juro composto com sistema, né? Sisteminha de equação, bem legal mesmo, bem tranquilo. É isso aí, show de bola. Vamos agora para a próxima questão. A questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte. Questão número 3. Questão 3. O valor da fatura de um cartão de crédito era de R$ 1.200, tendo sido pago com 2 meses de atraso. O cartão de crédito cobrou juro composto de 17% ao mês. Qual foi esse montante? Então vamos lá. Ele quer saber o montante. O capital, na verdade, o capital aí foi de R$ 1.200. R$ 1.200. O tempo, 2 meses. A taxa foi igual a 17% ao mês. Olha só, é você lembrar da fórmula de juro composto, né? Montante é igual ao capital multiplicado pelo fator elevado a t. Montante vai ser igual o capital 1.200 vezes o fator. O fator é de 17%, ou seja, o fator é 1,17 elevado a t, que no caso o tempo foi 2. Lembrando que você sabe calcular isso aqui, esse 17%. Se não lembrar, vai lá na segunda aulinha, né, de juro composto que tem lá, bem bonito explicando para vocês. Então, montante vai ser igual a 1.200, que multiplica 1,17 vezes 1,17. Olha só, como eu sempre falo, trabalhar com isso aqui, com o número decimal, vai ser um pouquinho trabalhoso. Coloca em forma de fração. Montante vai ser igual a 1.200 vezes, colocando em forma de fração, 117 sobre 100, vezes 117 sobre 100. O que é que você percebe? Que dá para você cortar esses dois zeros com esses dois zeros, tá bom? Então aqui é só você multiplicar 117 vezes 117, depois por 12 e dividir por 100. Vamos lá rapidinho. 117 multiplicado por 117. 7 vezes 7, 49. 9 sobre 4. 7 vezes 1, 7. Com mais 4, 11 sobre 1. 7 vezes 1, 7. Com mais 1, 8. Vou apagar isso aqui. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. Somando isso aqui, você vai encontrar 9, 8. 1 mais 7, 8. Com mais 8, 16. Sobe 1. 3, 1. 13.689. Então, o montante vai ser igual a 12 multiplicado por 13.689. Lembrando que no final você vai ter que dividir por 100. Então, 13.689 multiplicado por 12. 13.689 vezes 12.
9 vezes 2, 18, sobe 1. 9 vezes 2 vezes 8, 16, com mais 1, 17, sobe 1. 2 vezes 6, 12, com mais 1, 13, sobe 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. E 1 vezes 2, 2. Vou apagar isso aqui para não confundir. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. Somando isso aqui, 8. 9 com 7, 16. Sobe 1. 1 mais 3, 4, com mais 8, 12. Sobe 1. 1 mais 7, 8, com mais 6, 14. Sobe 1. 6, 1. Você vai encontrar montante igual a 164.268 dividido por 100. Olha só, dividir por 100, né? Você volta duas casas decimais. Então, o montante aqui seria igual a duas casas decimais, seria 1.642,68, tá bom? Questãozinha bem legalzinho, ok? Tranquilo. Questão 3 foi um pouquinho trabalhoso, mais uma vez, trabalhar com números decimais era um pouquinho de dificuldade, por isso que eu preferi colocar em forma de fração. Também você ganha tempo, né? Observe que já deu um pouquinho de trabalho com números decimais, você vai encontrar um pouquinho de trabalho ainda, tá ok? Vamos lá, galerinha. Vamos para a próxima questão. A questão número 4 diz o seguinte: um capital foi aplicado a juros simples a taxa anual de 36%. Para que seja possível resgatar-se o quádruplo da quantia aplicada, esse capital deverá ficar aplicado por quanto tempo? Qual período? Então, vamos imaginar o seguinte. Questão número 4. Alguns dados do problema, né? A taxa foi igual a 36% ao ano. 36% ao ano. Tá certo? O tempo, eu quero descobrir. Esse é o seguinte, que o capital vai ser o próprio capital. O montante, segundo o problema, que você vai resgatar é 4 vezes o valor do capital. Então, o montante é 4 vezes C. E os juros? Gente, os juros é igual o montante menos o capital. Juros é igual ao montante 4C menos o capital. Então, juros é igual a 3C. Então, juros aqui é igual a 3C. Sabendo disso, dá para você encontrar agora o valor do tempo. Então, vamos lá. J é igual a CIT sobre 100. Os juros, 3C, é igual a C vezes a taxa 36% ao ano, vezes o tempo. Isso aqui eu vou dividir por 100, tá ok? Então, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia cortar esse com esse. Para ficar mais fácil para mim, eu vou dividir por 3 e eu vou também dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, que é igual a 36 dividido por 3 dá 12t sobre 100. Meu pelos extremos seria 100 é igual a 12 vezes t. Então, t seria igual a 100 dividido por 12. T seria igual... Vou dividir por 2. Vou dividir por 2, que vai ficar igual a 50 sobre 6. Observe que dá para você dividir ainda. Dá para você dividir ainda por 2. Então, o tempo seria igual a 50 dividido por 2, 25. E 6 dividido por 2 dá 3. Agora, você aprende a pegar 25 e dividir por 3. Vamos lá. 25 dividido por 3. 25 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. 25 menos 24 dá 1. Então, você já sabe que é 8 meses, 8 anos e 1/3 de um ano. Só que você sabe que um ano equivale a 360 dias. Então, isso aqui vai ser igual a 8 vezes 1/3 de 360. Gente, 1/3 de 360 equivale
Um terço de 360 equivale a 120 dias. Só que 120 dias equivale a quantos meses? A 4. Ou seja, o tempo vai ser igual. O tempo vai ser igual a 8 anos e 4 meses. Ok? 8 anos e um terço de um ano. Só que um terço de um ano é um terço vezes 360. 360 equivale a um ano. 360 dividido por 3 dá 120 dias. 120 dias igual a 4 meses. Uma outra maneira que você poderia fazer é o seguinte, se você não quisesse fazer esse trabalho todo, seria o seguinte, você iria encontrar como resposta 8 anos e um terço de um ano. Só que um ano equivale a quantos meses? A 12 meses. Então, seria um terço vezes 12. 12 dividido por 3, que dá 4. 4 o quê? 4 meses. 8 anos e 4 meses, que é o tempo necessário para esse capital ficar aplicado para que o montante seja o quádruplo do capital. Tá bom? Questão bem legal também, não é? Isso aqui. A questão 5 diz o seguinte: um capital de 2.500 esteve aplicado a uma taxa de 2% no regime de juro composto após um período de 12 meses. Aí ele quer saber os juros, tá bom? É uma questão assim, bem legal também isso aí. Isso aqui sem muita dificuldade, o candidato que está preparado, que está se preparando, né? O capital foi de 2.500, tá bom? O tempo, 2 meses. A taxa foi de 2% ao mês. Aí ele quer saber os juros. Então vamos descobrir primeiramente o montante, né? O montante a gente não sabe, então eu sei que o montante é igual ao capital, o capital vezes o fator elevado a t. Então o montante vai ser igual ao capital. O capital 2.500 vezes o fator. O fator é fácil, né? O fator é 1,02 elevado a t, que é 2. Olha só, 1,02 elevado a 2, você já sabe que não precisa fazer conta para calcular isso. 1,02 ao quadrado, isso aqui é igual a 1,0404, né? Isso aqui no começo na segunda aula eu já expliquei isso direitinho. Então, o montante vai ser igual a 2.500 vezes 1,0404. Para ficar mais fácil para você, você poderia colocar esse número aqui em forma de fração. Então, o montante seria 2.500 vezes 1,0404 dividido por 10.000. Por que 10.000? Porque depois da vírgula tem 4 casas decimais. Você poderia cortar esses carinha aqui. Então, o montante seria igual. Então, você iria pegar esse valor de 10.404 multiplicar por 25, depois dividir por 100. Então, vamos lá, rapidinho. Você tem 10.404 vezes 25. Vamos lá. 5 vezes 4, 20. 0 sobe 2. 5 vezes 0 dá 0, sobe 2. 5 vezes 4, 20. 0 sobe 2. 5 vezes 0, 0. Sobrou 2. E 5 vezes 1, 5. Apagando isso aqui. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 0 dá 0, e 2 vezes 1 dá 2. Vou somar. Aqui dá 0, 8. Com mais 2 dá 10, sobe 1. 0 com mais 1 dá 1. 8 com mais 2 dá 10, 0 sobe 1. 5 mais 1 dá 6, 2. Então, isso aqui vai ser igual a 260.100. Então, o montante foi igual a 260.100. Porém, galerinha, ele não quer saber o montante não, né? Ele quer saber os juros. Só que os juros, você já sabe calcular os juros. Você sabe que os juros vai ser igual. Juros vai ser igual. Sim, não esquecendo, né? Dividir por 100, para não errar. Olha só que perigo. Então, o montante vai ser igual a 2.601. Tá bom? Então, você já sabe que os juros vai ser igual ao montante menos o capital. Então, os juros vai ser igual a 2.601 menos o capital, que foi 2.500. Então, juros vai ser igual a 101, tá bom? Gente, preste atenção, por favor, aqui, tá bom? A gente ia perder a questãozinha se
se não prestasse atenção. Tá ok? Então, lembrando, juros é o montante menos o capital. O montante foi 2.601. O capital investido foi 2.500. 2.601 menos 2.500 dá 1.100. Tá bom? Vamos para a próxima. Questão número 6. A questão número 6 fala o seguinte, que João ganhou um prêmio de R$5.000. E esse prêmio ele vai aplicar em 2 bancos. Um em juros simples e juro composto, na mesma taxa de 5% ao mês. Aí ele quer saber qual é o montante aí dessas 2 aplicações. Então vamos lá. Ele ganhou 5.000. A metade ele vai aplicar no juro simples e a metade no juro composto. Ambos em 2 meses e a taxa de 5% ao mês. Tá bom? Questão 6. Vamos imaginar o seguinte. Imaginar não, colocar os dados. Eu tenho R$5.000. Então a metade, 2.500. Isso aqui vai ser em juros simples. Essa outra metade aqui, 2.500. Juro composto. Juro composto, tá bom? Então foi a mesma taxa, né? A mesma taxa para os dois. A taxa e o tempo. A taxa foi de 5% ao mês. 5% ao mês. E o tempo, 2 meses, tá bom? Então vamos primeiro trabalhar aqui com juros simples. J é igual a CIT sobre 100. Os juros que eu vou descobrir agora, né? Juros vai ser igual o capital 2.500 vezes a taxa 5, o tempo 2 dividido por 100. Eu poderia cortar isso aqui. Então, os juros seria igual a 25 multiplicado por 10. Os juros seria igual a 250. Mas vamos logo descobrir o montante aqui. Então, o montante seria igual ao capital mais os juros. Então, o montante em juros simples seria o capital 2.500 mais os juros, que é 250. Então, o montante vai ser igual a 2.750. Tá bom? Vamos agora para a segunda parte, né? Que a outra metade foi de juro composto. 5% ao mês e o tempo é 2 meses. Então, o montante é igual ao capital que multiplica o fator elevado a t. Então, o montante vai ser igual ao capital 2.500 vezes o fator é de 5% ao mês, ou seja, 1,05 elevado a 2. Então, o montante vai ser igual, olha só, 1,05 ao quadrado. O aluno que está preparado sabe resolver isso sem fazer o cálculo, né? Não é preciso fazer isso. Então, isso aqui é igual a 1,1025. Então, vai ser 2.500 vezes 1,1025. Vamos colocar isso aqui em forma de fração para facilitar a nossa vida. Então, 2.500 vezes 11.025 dividido por 10.000, né? Porque depois da vírgula 2 casas decimais. Então, você poderia cortar esses 2 zeros. Então, você ficou com 11.025 multiplicado por 25. Não esquecendo que no finalzinho você vai dividir por 100. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 dá 12. Sobe 1. 5 vezes 0 dá 0. 1. 1 vezes 5 dá 5. E 1 vezes 5 dá 5. Vamos para o 2. 2 vezes 5 dá 10. 0 sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1 dá 2. Vou somar isso aqui. 5, 2, 6, 5. 7, 2, tá bom? Então, esse valor aqui, o valor do montante. O valor do montante, na verdade, foi 275.625. Não esquecendo que você vai ter que dividir por 100. Só que dividir por 100 é fácil, né? Você coloca, volta a vírgula 2 casas. Então, vai ser igual a 2.756,25. Só que a pergunta, ele diz o seguinte, ele quer a soma dos montantes. Então, você vai somar os montantes. Você vai somar 2.756
26,25 somado com 2.750. Seria somado o ladinho lá, 25, 6, 5 com mais 5 dá 10, 0 sobe 1, 7 mais 7, 14, com mais 1, 15, 5 sobe 1, 2 mais 2, 4, com mais 1, 5. Então, o montante, na verdade, a soma dos dois montantes é 5.506,25, ok? Isso aí você encontra aí na letra C, né? Letra C, ok, gente, galerinha? Vamos lá, próxima questão, a questão número 7. A questão número 7, questão legal também. Questões bem legais, bem bacana mesmo, bem para você ficar com calma, tranquilidade, para você resolver suas questõezinhas na hora de você fazer sua provinha de concurso, tá bom? Questão número 7. Questão número 7 diz o seguinte: Mariana fez um empréstimo à base de juro composto no banco que cobra 10% ao mês. Ao final de 180 dias, o montante a ser pago por ela será de R$ 9.000. Com o dinheiro do empréstimo, Mariana realizou alguns pagamentos, chegando à sua casa com R$ 1.250. Quanto ela gastou aproximadamente com o pagamento? Então, vamos colocar os valores, tá bom? Fala o seguinte, é juro composto, não é? E sabe que o montante, na verdade, que ela vai pagar essa dívida é de R$ 9.000. Questão número 7. Então, o montante é de 9.000. Observe o seguinte, que a taxa é de 10% ao mês. Então, 10% ao mês. Agora, observe o seguinte, que o tempo é 180 dias, mas na primeira aula de juros simples, o que é que nós falamos, o que aprendemos? Que o tempo e a taxa devem estar na mesma unidade de medida. Então, tem 180 dias, você vai transformar para meses. 180, quantos meses? 180 dias equivale a 6 meses, tá bom? Então, gente, vamos descobrir o capital? Vamos lá? Então, é o seguinte. Eu sei que o montante é igual ao capital multiplicado pelo fator elevado a t. O montante 9.000 é igual ao capital que multiplica o fator. O fator de 10% ao mês, só que você já sabe calcular o fator. O fator é 1,1 elevado a 6. Olha só, 1,1 elevado a 6 dá um trabalho imenso para fazer, mas só que ele já deu o valor de 1,1 elevado a 6. 1,1 elevado a 6 é igual a 1,8. Então, é 9.000 que multiplica o capital vezes 1,8. Então, o capital, na verdade, é 9.000 dividido por 1,8. Gente, trabalhar com vírgula, esquece, multiplica tudo por 10. Vou multiplicar tudinho, tanto o numerador quanto o denominador, por 10. Então, vai ser 90.000 dividido por 18. Então, o capital, na verdade, olha só, não precisa fazer conta não. Observe o seguinte, 90 dividido por 18 é quanto? 90 dividido é 5. Então, coloca 5, os 3 zeros. Você ganha tempo, você está se preparando, você está preparado. Pronto, então o capital foi de 5.000, só que ela teve alguns gastos, né? Ela gastou R$ 1.250. Então, vai ser, você tinha 5.000 e gastou R$ 1.250. Então, vamos ver aqui quanto você gastou, né? Quanto você ficou? 0. Vamos pegar emprestado aqui. 5 para 10 vai 5. 2 para 9 dá 7. E 4 menos 1 dá 3. Ou seja, você chegou em casa, ela chegou em casa com R$ 3.750. Isso aí você encontra na letra D, né? Belezinha? Ok, galerinha. Vamos embora para a última questão, tá bom? A última questãozinha que envolve um pouquinho de logaritmo. É bom você também ter esse conhecimento, tá bom? Para você ficar na frente dos outros candidatos. Questão número 8. Diz o seguinte. Um capital A de R$ 10.000 é aplicado a juro composto, a taxa de 20% ao ano. Outro capital, o capital B, de R$ 5.000, também é aplicado a juro composto, a taxa de 68% ao ano. Aí ele pede para você utilizar a tabela com essas informações. Depois de quanto tempo os montantes se igualam? Então, já que é para você igualar os montantes, então vamos igualar ele. Volta aí, por favor, para a gente
colocar os dados. Então, vamos lá. Então, você tem aqui o montante 1. O montante 1 foi igual o capital, o fator elevado a t. Então, o montante 1 é igual o capital do primeiro montante. O capital do primeiro montante foi de 10 mil. Então, eu coloco aqui, ó, 10 mil vezes o fator. É cobrado a quantos por cento? De 20% ao ano. Então, aqui, calmamente, 1,2 elevado a t. Bora para o montante 2? O montante 2 é igual o capital vezes o fator elevado a t. O montante 2 é igual o capital do montante 2, R$5.000. 5.000 vezes o fator, 68% ao ano. Gente, o fator, na verdade, é 1,68 elevado a t. Aí ele quer saber o seguinte, ele quer descobrir o t. Ele quer, depois de quanto tempo os montantes se igualam. Então, vamos igualar os montantes, certo? Então, vamos lá. Montante 1 é igual ao montante 2. O montante 1, 10 mil vezes 1,2 elevado a t é igual a 5.000 vezes 1,68 elevado a t. Agora, observe, esse cara aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 10 mil dividido por 5.000 é igual a 1,68t. Esse cara que está multiplicando vai passar dividindo. 10 mil dividido por 5.000 dá 2. Isso aqui também pode ser escrito da seguinte maneira. Observe que os expoentes são iguais. Então, eu posso fazer 1,68 sobre 1,2. Isso aqui é elevado a t. É só você dividir isso aqui agora. Vamos aqui do ladinho. 1,68 dividido por 1,2. Vou multiplicar tudo por 100 para sair essas vírgulas. Eu multiplicando aqui tudo por 100, então vai ficar 1,68 dividido por 1,2. Multipliquei tudo por 100. Então, vai ficar 168 e aqui vai ficar 120. Tá certo? Mais uma vez, eu estou multiplicando tudinho por 100. Então, vamos lá. 168 dividido por 120 dá 1. 120 vezes 1 dá 120. 168 menos 120. Isso aqui você vai encontrar 48. Agora, observe o seguinte. Vamos aqui colocar o zero e a vírgula. 480 dividido por 120 dá 4. 120 vezes 4, 480. Ou seja, 2 vai ser igual a 1,4 elevado a t. Aí, minha gente, observe que as bases são diferentes. Aí vamos utilizar um pouquinho de logaritmo. Por isso que é interessante você saber daquelas propriedades, tá bom? Então, você iria jogar o log dos dois lados. Iria ficar o seguinte. Log de 2 é igual a log de 1,4 elevado a t. Você iria utilizar a propriedade da potência do logaritmo, né? Então, aqui iria ficar o seguinte. Log de 2 é igual a t que multiplica log de 1,4. Só que 1,4 pode ser escrito da seguinte maneira. Log de 14 sobre 10. Olha só, na divisão, utilizando uma das propriedades do logaritmo, né? Do quociente, que pode ser escrito como log de 2 igual a t que multiplica log de 14 menos o log de 10. Só que o log de 14 pode ser escrito como t que multiplica. O 14 pode ser escrito como log de 7 vezes 2 menos o log de 10. Observe que você tem um produto. Se você tem um produto, você pode transformar numa soma. Log de 2 é igual a t que multiplica log de 7 mais o log de 2 menos o log de 10. Tá certo? O log de 2, ele deu, né, a tabelinha. É só você olhar a tabelinha. Tá certo?
O log de 2 é 0,30. Então, aqui eu vou colocar 0,30 igual a t que multiplica. O log de 7 é 0,85 mais o log de 2. O log de 2 é 0,30 menos o log de 10. O log de 10 é 1. Ok? Então, vamos lá. 0,30 é igual a t que multiplica. Olha só, 0,85 mais 0,30 dá 1,15. 1,15 menos 1 dá 0,15. Então, o t vai ser igual a 0,30 dividido por 0,15. Vamos multiplicar aqui, ó, tudinho por 100, para ficar facinho. Eu estou multiplicando por 100. Então, t vai ser igual a 30 dividido por 15. T é igual a 2 anos. Só que 2 anos equivale a quantos meses? 24 meses. Então, o tempo é igual a 24 meses. Tá ok? Resposta correta, letra E. Questão bem legalzinha, bem interessante. E o aluno que está preparado consegue fazer isso aqui tranquilamente, tá bom? Beleza? Abraço para vocês. Até mais. Fique com Deus.